A gente fala muito de teste de VO2 máximo, mas eu vou te apresentar um teste incremental na esteira que ele pode ser melhor do que o teste de VO2 máximo. E eu vou te explicar por que aqui nesse vídeo. Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, meu nome é Vitor Franco, criador aqui do canal, professor universitário há mais de 20 anos, curso de doutorado em Educação Física, e seja muito bem-vindo ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. A gente sempre fala muito sobre VO2 máximo. Eu uso bastante, eu uso 6 testes de VO2 máximos, de VO2 máximo, mas eu vou te explicar nesse vídeo um teste incremental na esteira que você pode utilizar, que não vai te entregar o VO2 máximo, mas vai te entregar a velocidade aeróbia máxima, para que você possa utilizar na prescrição dos seus treinos. Eu estava conversando com um amigo que me apresentou esse teste incremental na esteira, porque ele entende que os testes de VO2 máximo têm a sua validade, têm a sua importância, porém, para a prescrição do treinamento, ele gosta muito de fazer esse teste incremental, um teste progressivo na esteira. Mas antes de entrarmos no vídeo, vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, para que você continue evoluindo profissionalmente, porque a partir do momento que você estiver inscrito aqui no canal e marcar o sininho da notificação, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Nós temos uma live semanal, que é toda quarta-feira, 12h34, e mais 2 ou 3 vídeos por semana. Então, se inscreva aqui no canal, marque o sininho da notificação, para que toda vez que tiver um vídeo novo, você tenha acesso. É uma pérola de conhecimento para que você evolua cada vez mais enquanto profissional. Como eu falei, eu estava conversando com um amigo sobre os testes de VO2 máximo, que são os principais testes que eu utilizo lá no Clube dos Mestres da Corrida, porque a minha prescrição é baseada no VO2 máximo. A partir do momento que você faz o cálculo do VO2 máximo, você tem um número e pode montar suas zonas de treinamento e prescrever os seus treinos a partir desses valores. Então, no Clube dos Mestres da Corrida, a gente utiliza o teste de 5 minutos, para quem só consegue correr 5 minutos, para quem é o iniciante, né, para quem está começando a correr, o teste de 12 minutos, que se aplica a uma gama grande de corredores, seja iniciantes ou avançados, os 1.600 metros, 2.400, 3.000, 3.200. Esses 6 em azul, eles te fornecem o VO2 máximo calculado, né, o predito. Os 2 vermelhos, o de 5.000 e o teste incremental na esteira, que é o que eu vou te apresentar, eles não te fornecem o VO2 máximo, mas ao final do teste, você vai ter uma velocidade em que eles realizaram esse teste. E a partir dessa velocidade é que você vai montar as suas zonas de treinamento e prescrever os seus treinos. Os outros 6 são baseados no VO2 máximo. Mas aí, conversando com esse meu amigo, ele falou assim: Vitor, mas como é que eu vou saber que o teste de VO2 máximo realmente foi máximo? Eu não gosto, esse meu amigo falando, né, falou assim, eu não gosto muito de realizar os testes de VO2 máximo. Eu prefiro realizar o teste incremental na esteira. E aí eu vou explicar a vocês o porquê disso. Para um teste ser considerado de VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, você tem que atingir alguns parâmetros fisiológicos. O primeiro dele, o R maior do que 1, ou seja, um coeficiente respiratório maior do que 1. Só é possível com um analisador de gases. Então, essa não é a nossa realidade, já que tratamos aqui no Clube dos Mestres da Corrida, basicamente com corredores recreacionais, treinadores que atuam com corredores recreacionais. Essa não é a nossa realidade, mas só para você entender, o R é o coeficiente respiratório, que seria o cálculo entre o que você consome de carboidrato e de gordura. Normalmente, em repouso, ele fica em torno de 0,7, ou seja, você consome mais gordura do que carboidrato. E quanto maior a intensidade, mais ele vai se aproximar do número 1. E quando ele ultrapassa o 1, significa que você está utilizando muito mais carboidrato do que gordura. Podemos dizer que você estaria basicamente no seu sistema glicolítico para fornecimento de energia. Então esse a gente só consegue a partir do analisador de gases. Agora, os outros 4 são
parâmetros fisiológicos que você consegue avaliar facilmente com a maior parte dos seus atletas, né? Eu falo maior parte porque assim, minha assessoria é online. Então, mesmo online, eu consigo avaliar esses 4 parâmetros. Primeiro parâmetro fisiológico que você consegue avaliar do seu atleta. A velocidade durante o teste foi constante? Ou seja, ele fez um teste de 5 minutos constante? Ele fez um teste de 2.400 metros com a mesma velocidade durante os 2.400 metros? Ou seja, para um teste ser máximo, ele não pode ser acelera, freia, não pode ser um fartlek. Tem que ser um teste contínuo, constante, porque aí você vai entender que ele manteve a máxima velocidade durante todo o percurso para fechar o teste que você escolheu, seja ele 2.400, 3.000, 12 minutos ou 5 minutos. Então esse é o primeiro ponto importante para você saber se o teste foi realmente máximo ou não. O segundo ponto é o rubor facial. O seu atleta termina vermelhinho, termina realmente ali exausto, cansado, com a característica de que ele entregou realmente todo o esforço máximo dele. Então, se ele realmente fez isso, o rosto dele tem que estar um pouco mais ruborizado. Normalmente eu peço para os meus atletas enviarem uma foto. Falo assim, acabou o teste? Manda uma foto do seu rosto que eu quero ver como que você terminou o teste, né? Por falar em percepção de esforço, eu vou sair da frequência cardíaca alta e vou para a percepção de esforço. Porque se ao final do teste você apresenta a escala de percepção de esforço para ele, que nós temos inclusive aqui uma live que já abordamos esse assunto, e na escala de percepção de esforço ele coloca 7, de 0 a 10 ele coloca 7, então significa que aquele teste não foi máximo. Para ele ser máximo tem que ser 9 ou 10, realmente tem que ser máximo. Eu não conseguiria ir mais rápido do que eu fui realmente no meu máximo, então é 9, é 10, então beleza. Então a percepção de esforço também é um parâmetro que você consegue, primeiro porque é gratuito, segundo porque tem um relógio também. E o quarto fator, que é a frequência cardíaca alta, que eu coloquei entre aspas o alto, porque você prescrever um treino baseado num cálculo da frequência cardíaca máxima não é o mais adequado, principalmente se for 220 menos a idade. Porém, para você ter um parâmetro do que seria uma frequência cardíaca alta, você pode utilizar aí em torno de acima de 90% da frequência cardíaca máxima calculada. Não pela fórmula do 220 menos a idade, mas para você ter uma ideia de que qual seria uma frequência cardíaca máxima calculada. A partir do ponto que ele passa dos 90% dessa possível frequência cardíaca máxima, então você também já sabe que o teste tem uma tendência de ter sido máximo, tá certo? Lembrando que a frequência cardíaca máxima calculada não é a mesma real, né? Pode até bater, mas normalmente não bate não. Pode ser um pouco mais alta e às vezes pode ser até um pouco mais baixa. Mas, para você identificar o que seria uma frequência cardíaca alta dentro do teste, vale a pena você fazer esse tipo de cálculo. Uma outra coisa que esse meu amigo me disse foi o seguinte: se não medir esses parâmetros fisiológicos, eu não posso afirmar que o VO2 medido foi máximo. E também eu não posso dizer que seja a van. Aqui chega o ponto importante para o nosso teste de esteira incremental, o teste progressivo de esteira. Porque se eu não faço a medição desses parâmetros fisiológicos, se eu não acompanho esses parâmetros fisiológicos, eu não tenho como garantir que o meu teste foi realmente de VO2 máximo. Mesmo que a pessoa realize um desses 6 testes que está em azul, eu não posso garantir que foi o máximo da pessoa. E esse é o ponto do teste progressivo na esteira, porque ele vai garantir que a pessoa vai alcançar o seu limite máximo na esteira. E a partir dessa velocidade que você alcançar na esteira, você vai prescrever os seus treinos baseado no ritmo e na velocidade. Se você está aqui nesse vídeo até agora, fica até o final
que eu vou te apresentar uma tabela, uma planilha prática rápida para você usar, montar os seus treinos e vai ficar de presente para vocês, mas só para quem ficar até o final do vídeo, hein? Pois bem, e aí ele falou, olha, Vitor, eu utilizo 2.400 metros, eu utilizo o VDOT, né, do Jack Daniels, a fórmula da corrida, mas eu gosto mais do teste progressivo da esteira ou na pista, que esse teste que eu vou te apresentar aqui da esteira, você também pode fazer ele na pista ou na rua. Porém, para você fazer esse teste na rua ou na pista, você tem que ir de bicicleta e ditar o ritmo para o seu atleta que estiver indo atrás de você, te acompanhando na bicicleta para realizar o teste. Ou seja, esse teste progressivo na esteira, você também pode fazer um teste progressivo na rua, mas você tem que puxar o colega de bicicleta. Agora, a esteira não tem só vantagens. Um teste na esteira tem as suas desvantagens. A pessoa tem acesso à esteira? Por exemplo, a minha assessoria é online. Nem todos os meus atletas têm acesso à esteira. Eu também não posso acompanhar de bicicleta para fazer na rua, por ser uma assessoria online. Segundo ponto, a esteira alcança a velocidade que você precisa? Tem esteiras que só chega a 16 km por hora. De repente, o seu atleta vai correr a 18, 20 km por hora. Então, antes de fazer o teste, verifique qual é a velocidade máxima que a esteira alcança. E veja se o seu atleta será capaz de alcançar essa velocidade ou superar, né? Para você não fazer um teste e no final dar errado. A pessoa sabe correr na esteira? Tem pessoa que às vezes só está acostumada a correr na rua. Correr na esteira é um pouco diferente. Então, se ela não souber correr na esteira, pode prejudicar o seu teste. A esteira, de certa forma, ajuda a pessoa a correr, porque ela vai acelerando e a pessoa vai realizando o movimento da corrida, mas nem sempre essa velocidade que ela está correndo vai ser a mesma quando ela estiver correndo na rua. Ou seja, a esteira ajudando a pessoa a correr vai fazer com que ela atinja uma velocidade maior que na rua ela não consegue atingir. Então, por ajudar a correr, nem sempre essa velocidade será real quando ela estiver correndo na rua. Quinto ponto, a esteira está calibrada? Ou seja, o velocímetro da esteira está marcando a velocidade real que ela está percorrendo? É um outro ponto também que é uma desvantagem em relação à esteira. Para calibrar a esteira, você tem que medir o tapete dela todo ali e depois fazer alguns cálculos. Então não é simples, é trabalhoso, então é uma desvantagem. E o sexto ponto é a segurança, porque como o seu atleta vai atingir uma velocidade na esteira que nem sempre ele consegue atingir na rua, há um certo risco dele cair da esteira. Então é uma desvantagem da esteira a questão da segurança. Ou seja, nenhum teste é perfeito. E esse é um ponto importante também desse vídeo. Você pode fazer os testes de VO2 máximo, que eles têm as suas limitações. Você pode fazer o teste na esteira, que tem a sua limitação. Você pode fazer um teste de 5.000 metros, mas ele também vai ter a sua limitação. O que é importante, então? Você entender a limitação, as desvantagens e vantagens do teste que você está escolhendo. Escolher o teste adequado para o seu atleta é uma grande vantagem para a prescrição do seu treino. Tem colegas treinadores que erram não na prescrição, mas na realização do teste. O teste fica errado, a zona de treinamento fica errada, a prescrição sai errada. E aí a pessoa não evolui na corrida, não porque o treinador fez um treino errado, mas porque ele escolheu um teste errado. Ou seja, aí causa um efeito dominó. Teste errado, zonas de treinamento errada, prescrição errada. Por isso que escolher o teste é tão importante, né? Então vamos lá. Como que é então o protocolo desse teste progressivo na esteira? Você vai fazer um início de 8 a 10 km por hora. Você pode fazer um aquecimento, né, antes, pode até ser ali 8 km por hora, faz ali o seu aquecimento. Qual a velocidade que eu vou começar? 8, 9, 10, 8,5, 9,5. Se o seu atleta for mais para iniciante, comece a 8 km por hora. De repente, se ele tiver muito iniciante, 7 km por hora.
Se ele já está mais acostumado, corre na esteira, já fez o teste antes e está bem condicionado, de repente, você começa a 10 km por hora. O ideal é que o teste não dure mais do que 12 minutos. Então, ou seja, se começar a 10 km por hora, que ele consiga atingir no máximo em torno de 22 km por hora. Pô, tá bom pra caramba, né? É um queniano. Então, esses 12 minutos é um parâmetro interessante para você ver se o protocolo foi correto ou não. Então, se a pessoa for mais iniciante, você fica ali nos 8 km por hora. Se ela estiver um pouco mais avançada, tem uma perspectiva ali de chegar em torno dos 17, 18 km por hora, você começa nos 10 km por hora. É importante que a esteira tenha uma inclinação de 1%. Ah, Vitor, mas a minha esteira não tem inclinação. Então procure uma outra esteira ou então coloque um calço ali para ela ficar levemente inclinada para igualar um pouco do que a pessoa vai correr na rua, certo? Para ela não te ajudar tanto a correr como se fosse o 0%. E aí você vai aumentar 1 km por hora a cada 1 minuto. E o teste vai acabar quando a pessoa interrompeu o teste porque ela chegou no máximo dela. Por exemplo, já vou apresentar a planilha, hein? Depois daqui é a planilha. Começamos a 8 km por hora. Passou 1 minuto, vai a 9 km. Segundo minuto, 10 km. Terceiro minuto, 11 km. Quarto minuto, 12 km. Quinto minuto, 13 km por hora. Ele passou, sexto minuto, passou de 13 km por hora e quando chegou em 30 segundos em que ele estava correndo a 14 km por hora, ele pediu para parar o teste. Ele encerrou o teste porque estava no seu máximo. Ou seja, ele completou o estágio de 13 km por hora e quando ele estava correndo a 14 km por hora, ele encerrou o teste com 30 segundos. Você pode utilizar a velocidade de 13,5 km para construir as zonas de treinamento. Pegaram? Você vai anotar a velocidade que ela concluiu o último estágio e você pode considerar um pouco desse tempo que a pessoa percorreu no estágio que ela não completou. Então, por exemplo, não completou o estágio 14 km por hora e correu 30 segundos a 14 km por hora. Então, matematicamente, você pode colocar que a velocidade aeróbia máxima dela foi 13,5 km por hora. Beleza? Anotou? Vamos para as zonas de treinamento? Ali vai ficar mais fácil para você visualizar como que você vai montar o seu treinamento, a prescrição do seu treino. Então vamos lá, como que você vai usar essa planilha? Digamos que eu fiz um teste hoje, dia 14 de agosto. E nesse teste, usando o exemplo que eu falei antes, eu corri a 13,5 km, que é um ritmo de 4 minutos e 26 segundos por quilômetro. Então eu venho aqui e digito 13,5. Pronto, só isso. Eu já tenho as minhas zonas de treinamento prontas para elaborar os meus treinos. De 60% a 80% a zona 1, esse é amarelo mais clarinho. De 80% a 90% zona 2, acima de 90% zona 3. Já deixo aqui para vocês uma sugestão de treinos, de métodos de treinos, qual o ritmo e qual a velocidade. Por isso que o teste da esteira ele é tão interessante, porque você faz um cálculo matemático a partir da velocidade aeróbia máxima que você realizou o teste. Vamos para um outro exemplo. Você pegou um cara bom agora, pegou um queniano. Ele correu até 20 km por hora e não correu nada a 21 km por hora. Quando terminou os 60 segundos que ele estava a 20 km por hora, ele parou. Então você vem aqui e bota lá 20 km por hora. Vem aqui e digita 20. Pronto. Você já tem aqui quais são as velocidades e os ritmos para cada uma das zonas de treinamento desse atleta. Seja a zona 1, zona 2, zona 3 ou os percentuais. E aqui é um percentual matemático, né? Então, por exemplo, 60% de 20 é 12 km por hora. E aí você vai montar os seus treinos a partir dessa velocidade. Se você quiser ter acesso a essa planilha, está aqui na descrição. É só você clicar aqui
e baixar essa planilha. Mas eu não vou botar com esse monte de aba aqui não, certo? Essa daqui é a planilha do Evolution Run. Aí a planilha completa com todos os testes, prescrição de treino, carga de treino, hidratação, mais o que tem ali? Periodização do treinamento, dados dos atletas. E se você quer ter acesso a essa planilha completa, basta você entrar no Clube dos Mestres da Corrida. Tem o nosso site, mestresdacorrida.com.br. Tem o link aqui na descrição também. Você pode clicar ali, você vai ter mais informações. E caso você tenha alguma dúvida, pode mandar um zap também. Tem um número aí na tela. E a partir desse zap você vai falar diretamente comigo. A gente vai trocar ideia, vamos conversar, vou responder as suas dúvidas, certo? Seja do clube, seja de periodização, seja de testes de VO2 máximo. Se você quer participar do clube, quer se tornar um mestre da corrida, te convido então a entrar no clube através do nosso site que está aí na tela e na descrição aqui também no nosso vídeo. Dito isto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para que eu saiba que você realmente gostou do vídeo, né? Se foi que valeu a pena. Comente aqui se você já conhecia esse teste ou não, se você realiza outro tipo de teste na esteira, né? Porque existem outros protocolos, eu apresentei só um, mas se você tem um outro teste, coloca aí embaixo nos seus comentários também, tá joia? Lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho, a gente precisa do outro para evoluir.